Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Pereira Andrade, isso aqui é outra track review e vejam só! Nova música do Tame Impala na área! Deu uma sumidinha seu Kevin Parker, mas aí tá de novo agora com fôlego renovado, cheio de novidades e com um novo single na área. It's My Be Time. Sim, vamos falar sobre a música e vamos falar sobre todo o contexto desse ano para a banda, esse ano super atribulado. Tudo depois da vinhetinha, tá? Foi! É, gente, Tame Impala tá de volta. Eu estava com saudade, ao mesmo tempo que eu não lembrava da banda mais esse ano. Eu não lembrava, eu não sei o que aconteceu, mas ele conseguiu realmente dar uma sumida muito forte. Mas acho que essa era a ideia do Kevin Parker, dar realmente uma sumidinha. E o que é engraçado, que ele deu uma sumida num ano onde talvez tenha sido o ano mais realmente atribulado para a banda em muito tempo, talvez de toda a história da banda. No sentido de como o Tame Impala, ele conseguiu muito rapidamente alcançar um status de referência e de importância na indústria, que fez com que eles virassem headliner ou co-headliner em tudo quanto é festival, e foi o que aconteceu esse ano, com talvez o momento mais importante disso tendo sido o show no Coachella, talvez o festival hoje mais popular que temos no mundo hoje em dia. Então você tem uma banda de rock nova sendo headliner ali, junto com outros artistas novos também, sempre uma parada muito wow, caraca, prestar atenção nisso aqui, hein? Ao mesmo tempo que eles não ficaram só no Coachella, eles foram tocar em Glaston, acho que tocaram no Lollapalooza, lá no Chicago também esse ano, não tenho certeza, tocaram no Primavera Sound, e mais uma cacetada de festival aí que eu não vou lembrar, e obviamente alguns shows esporádicos que tocaram no Madison Square Garden, tocaram no O2 Arena, então é muito lugar que o Tame Impala realmente tocando. Sendo que a ideia inicial, pelo menos eu lembro lá atrás de uma entrevista com o Kevin Parker, é que ele não gostaria de sair em turnê ou fazer esses shows grandes sem ter o disco novo. Então, a princípio, a expectativa era que até o começo de abril, até um pouquinho antes, sairia esse novo trabalho. Já tinha começado a sair os singles, eu não lembro se Borderline saiu antes ou depois, mas acho que saiu alguns dias antes. Então era esperado que talvez acontecesse do nada, como algumas bandas têm lançado, alguns artistas de outros gêneros também, tipo, vai, lança e acabou. Mas não saiu. Saiu as músicas Patience e Borderline, e eles continuaram fazendo shows e a banda sumiu. Pronto, Kevin Parker sumiu, continuou só fazendo shows, mas a gente não via mais o nome na mídia. No meio do ano, ou um pouquinho mais pra frente, eu não lembro, saiu uma entrevista onde o Kevin Parker, ele fala sobre o bloqueio criativo que ele teve com esse novo disco do Tame Impala, ao ponto que ele fala na entrevista também o quanto que ele estava passando por uma espécie de um problema de ansiedade. E ansiedade em vários âmbitos, assim, como isso talvez estivesse atrapalhando um pouco ele. Pô, o cara não só, ele se tornou uma referência, não só dentro do rock, foi trabalhar com vários artistas do pop ao hip hop, de, sei lá, Travis Scott, a Mark Ronson, Lady Gaga. Você via uma onipresença em vários âmbitos diferentes, sacou? Óbvio que isso vai mexendo com o cara. O cara morando em outro local, agora ele mora em Los Angeles, você tem todo um peso em cima dele, mais o peso de que, cara, será que eu vou continuar sendo esse referencial? Eu vou conseguir suprir a expectativa que eu talvez tenha em si mesmo do meu potencial, que as pessoas esperam que eu tenha, de um disco ou de uma discografia que vinha cada vez mais sendo uma discografia mais importante para a indústria em si, que o Currents, como ele foi um disco que ele conseguiu abraçar diversas tonalidades, conseguiu expandir esse meio psicodélico, aonde já o Tame Impala ajudou a reviver e transformar nesse neo-psicodélico atual. Então eu entendo muito isso, e quando você pega as letras desde Patience, ele já vinha tratando um pouco sobre isso, com uma coisa que o Tame Impala vive falando, nessa música inclusive It's My Be Time não foge muito disso. Ele chega inclusive a falar uma hora assim, lá vou eu culpando o tempo. Eles gostam de falar muito sobre o tempo como um momento de divagação, o tempo como um momento de aprendizado, o tempo como um momento de meditação, o tempo como um momento de angústia, como um momento de solidão. E você vê isso das três músicas, e à medida que elas foram passando, principalmente a partir de Borderline, começou-se a ganhar um peso e uma angústia muito forte ali nas letras. A Borderline, por mais que ela se assemelhe mais a Patience em tonalidade, mas ela já consigo ver uns momentos de paranoia, uns momentos ali de eu não tô muito bem, o que tá acontecendo, de você tá meio preocupado com as coisas, e fica mais forte, mais claro aqui nessa
It Might Be Time, aonde das 3 recentes que ele lançou, é uma música mais de enfrentamento. Talvez seja a hora de enfrentá-lo. It might be time to face it. Mas só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz, não é tão divertido como costumava ser. Você está afundando, você não é tão jovem como costumava ser. Há muito nessas últimas músicas esse questionamento sobre como e pra onde tá indo a vida dele, se esse é o caminho certo. Pô, você não é mais tão jovem, você não pode mais errar, ou você não pode mais, sabe, levar a vida levianamente, talvez em alguns pontos. Há tudo isso aqui, e isso eu acho que interferiu real esse andamento desse trabalho, principalmente como foi os 2 primeiros singles. 2 músicas gostosas de ouvir, mas eu acho que são 2 músicas que são muito aquém do nível onde Tame Impala tá, do grau de influência, do grau de complexidade, do grau de inovação que a banda vinha apresentando em Currents e no Lonerism. Você não tinha aquela coisa de wow, caralho, isso é o Tame Impala. It Might Be Time é essa música. É a música que você sente um pouco mais de firmeza, você sente um grau de um passo mais à frente, mais inovação, ou pelo menos uma música mais complexa, mais carnuda, e ao mesmo tempo que ela não deixa de apresentar elementos que teve nessas 2 últimas músicas e elementos que a banda já apresentou antes. As 2 últimas músicas eram músicas que elas pareciam que suavizavam muito e tornavam pop de um jeito acessível que ela não precisava ser. Ela pode ser acessível e talvez degustável para as pessoas de outras formas como o Current conseguiu ser. São músicas, essas 2 primeiras, mais yacht rock, mais soft rock. Essa música aqui, desde o primeiro ponto que ela começa, ela parece que ela vai seguir o tom das outras, mas logo ela já pula para outro lance de... Cara, eu acho que isso aqui parece mais coisa tipo psicodélico das antigas do Tame Impala. Nem do Lonerism. Eu acho que isso aqui parece mais coisa do Inner Speaker em vários momentos. Ela parece uma confusão em várias horas, ao mesmo tempo que tem uma coisa dançante, pulsante, muito forte ali. Aquele tom de psicodélico dos anos 70, um art pop, forte dose de música eletrônica. Uma música altamente cadenciada e construída pelos teclados. Lembra em alguns momentos talvez alguma coisa como Supertramp, só que mais que te deixa fora do seu eixo. A bateria que ela volta e meia enfaticamente, ela soa estourada, arrebentada. A percussão que ela pulsa de um modo muito impressionante. As pausas abruptas que a música dá, a sirene que ela começa a tocar, que parece uma parada meio Kill Bill, sei lá, tem um som meio daquela urgência, aquela tensão ali. Lembra, em alguns pontos, algumas construções que o Kevin Parker fez nos B-sides do Currents. E você tem uma música tipo, ok, isso eu tenho Impala, isso que eu tava esperando talvez, por mais que ainda eu acho que quando sai o Larry Happen, eu falo assim, caralho, que foda. Uma música que eu falo assim, puta, isso é um passo além do Lonerismo que eu espero, com a junção de música eletrônica, ao mesmo tempo que quando eu vejo o Currents, eu falo assim, puta, isso é outro disco que eu tava imaginando, mas ainda assim é muito foda, porque é outro disco, é outra vibe, é outra parada, tipo... Tudo ali é uma conjunção. Quando você pega as tracklists que estão saindo do álbum, você vê que todas têm track 1, track 2, e você tem lá, de nome, apenas Borderline e It Might Be Time. Você não tem mais Patience. Realmente essa música, ela foi uma espécie de um reset, sabe? Pra poder ele ver, cara, o que eu tô fazendo com a minha música? Pra qual o caminho que eu realmente quero ir? Inclusive esse lado muito pop, exacerbado, mais acessível dessas 2 últimas músicas, eu acho que condiz muito no, tipo assim, num erro de cálculo que talvez ele tenha tido, de como ele tem que soar nessa posição nova como headliner, hiper headliner de festivais onde eu acho que a banda não consegue se encaixar ainda. Eu acho que ela tem o merecimento de estar nessa posição real, eu espero que o Tame Impala seja esse tipo de banda, mas eu acho que eles não têm ainda o entendimento de como se portar ali. A música foi um reflexo disso, e a música era um reflexo do estado mental de não entendimento da situação, de um pouco de perturbação que o Tame Impala e o Kevin Parker estava tendo. Mostra muito de tipo assim, tá, Borderline, e eu falei isso, ele tem algumas coisas já de paranoia, tematicamente já assemelha mais a It Might Be Time. Essa música eu ainda quero nesse disco. Mas tudo que eu tinha programado, vamos refazer, vamos reconstruir. Ele até falou que tinha algumas músicas que ele já gostava e tudo, mas eu acho que ele retrabalhou essas músicas. Eu acho que ele foi pra outro lado. Ainda é muito cedo pra poder falar como vai ser esse disco Tame Impala, principalmente por essas 2 músicas iniciais e essa música serem diferentes em tonalidades, mas eu acho que agora, sim, nós temos um direcionamento, principalmente pela capa que saiu do... Eu nem falei isso, né, caralho? Eu falei tanto, eu não falei. O novo disco da banda, o Slow Rush, vai sair no dia 14 de fevereiro, daqui a 4 meses.
fevereiro vai ser um mês sinistro, vai ter o disco novo do The 1975 também, vai ter outros discos aí, acho que também foda. Então, porra, aqui fevereirão. Mas provavelmente vai sair alguma outra música no meio desse caminho que vai dar pra gente ter uma visualização maior do que o Kevin Parker talvez queira apresentar. Gostei desse single, já tinha gostado dos outros dois, mas não como singles, como músicas em si, dentro de um contexto geral de disco, às vezes achassem agradáveis, acho que funcionam. Mas esse sim é o single que eu tava esperando, acho que muita gente tava esperando, do Tame Impala. Fique de olho que essa semana, de novo, vai continuar saindo mais single, mais track que eu vou fazer, as músicas da Selena Gomez ainda tô devendo, e tô devendo a música do Hollywood Undead ainda. Tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!